Requisições. O que é uma requisição? Uma requisição é o que a gente faz para o nosso servidor, seja para pedir dados, para mandar dados, para atualizar dados ou para deletar dados. Então, para que a gente se comunique com o nosso servidor e consiga ter uma resposta, a gente precisa fazer uma requisição, né? Como a gente está falando sobre as APIs aqui, então é por meio dessas nossas APIs que a gente vai fazer essas requisições para o nosso servidor, tá? E aí, cada requisição, ela tem determinados elementos. Então, o que tem na requisição? Primeira coisa, uma requisição, ela tem um endereço para o qual a gente faz essa requisição. Aqui nesse nosso contexto, esse endereço é o nosso endpoint, tá? Além disso, ele vai ter, além desse endpoint, né, desse endereço, essa nossa requisição, ela vai ter um método. O que é esse método? Esse método é aqueles métodos HTTP que vão ser o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Cada um desses métodos vai dizer nessa nossa requisição para o que aquela requisição serve. Então, a gente precisa ter nessa nossa requisição essa anotação para falar qual tipo de requisição que ela é, né? Além disso, a gente vai ter o header, que é o cabeçalho dessa nossa requisição. Nesse header, ele vai conter informações sobre essa requisição. E aí ele vai ter tipo de autenticação, né? Vai ter o tipo de conteúdo também, por exemplo. É nesse header que a gente vai dizer que essa nossa requisição vai ser do tipo JSON, por exemplo. E aí a gente tem o corpo dessa nossa requisição. É o corpo dessa requisição que vai guardar os dados de fato, que vai carregar esses dados dessa requisição. E aí esse corpo, em geral, é em JSON ou XML. Né, o JSON, que é o JavaScript Object Notation, e o XML, que é Extension Markup Language, que são dois tipos bem comuns assim de corpos para as nossas requisições, né? E aí eu falei que cada uma das nossas requisições vai ter um método HTTP. Mas aí, Pessônio, o que é HTTP? O que significa HTTP? HTTP, gente, ele é um protocolo. Um protocolo nada mais é do que um conjunto de regras que a gente usa para se comunicar. Isso que a gente está fazendo agora, pelo meio pelo qual estamos nos comunicando, que é o português, né, que é uma linguagem, ele é um protocolo de comunicação. Então, a gente está estabelecendo um protocolo, eu estou usando o português para falar com vocês, e isso quer dizer que, ao falar, vocês vão entender. Então, o português é um conjunto de regras, né? Colocadas as palavras em determinada ordem, montando frases de determinada ordem, eu consigo me expressar e você consegue me entender. Então, isso é um protocolo, é um conjunto de regras que a gente vai usar para estabelecer uma comunicação. Então, o HTTP, ele é o protocolo que a gente usa na internet. Então, a internet inteira vai usar HTTP. Então, não importa o dispositivo que está conectado, o meio que ele está conectado, ele vai usar HTTP para se conectar. E aí, esse HTTP tem 4 tipos de requisições, né? 4 tipos de métodos ou verbos que vocês vão encontrar também. Esses tipos de método, né, como verbo, dependendo do lugar que você pesquisar, vai estar verbo ou método. E aí eles são o get, o put, o post e o delete. Cada um deles, como eu disse para vocês, vai especificar uma coisa na nossa requisição. Então, se eu quero fazer uma requisição do tipo get, essa minha requisição é a que vai lá no servidor buscar dados e trazer dados para mim. Então, eu faço isso com uma requisição do tipo get. A requisição do tipo post é caso eu queira mandar dados específicos para o meu servidor, né? Então, a minha get só vai lá, meu método get, ele vai lá no servidor, busca dados para mim, traz eles de volta. O post, ele pega os dados que a gente vai colocar no corpo, vai mandar esses dados para o servidor e vai obter uma resposta. O método put, ele serve para quando a gente já tem algo lá no nosso servidor que a gente quer atualizar. Então, que eu quero fazer a update, né, a atualização em algum recurso, então eu uso o método put. E o delete serve para remover alguma informação de algum recurso no nosso servidor. Então, eu mando esse tipo de requisição para o meu servidor, pedindo para ele deletar alguma coisa que está guardada nesse nosso servidor, tá bom?
Esse é o final desse módulo. Vamos pro próximo?